Então, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma conferência do Lado a Lado, um projeto onde procuramos falar de diversos temas relacionados com o namoro, o casamento e a família. Então, hoje vamos continuar com o módulo das escolhas e a segunda conferência deste módulo é Casar versus Viver Juntos. Nós vemos que hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas decidirem viver juntas sem assumir um compromisso como o do casamento. E podemos questionar-nos porque é que ainda há pessoas a casar? Ou será que o matrimónio ainda é aplicável aos dias de hoje? Então, para nos ajudar a responder a estas e outras questões, temos connosco a Sónia e o João. Desde já, muito obrigada por estarem aqui e por terem aceito o nosso convite. E para começarmos, queria então pedir-vos que se apresentassem e falassem um bocadinho sobre vocês. Boa noite então a todos. Olá, então nós somos a Sónia e o João, somos casados há 11 anos, temos 6 filhos, 6 rapazes, vivemos atualmente em Coimbra, em Miranda de Corvo, e vivemos os primeiros anos do nosso casamento até há um ano atrás em Lisboa, em Cascais mais propriamente. E pronto, eu sou enfermeira, o João é engenheiro eletrotécnico e pronto. Okay. Assim, resumidamente. Obrigada. Então, passando à conferência, queria começar por vos perguntar porquê casar, não é? Quando posso simplesmente viver com outra pessoa? Será mesmo necessário gastar uma fortuna na festa de casamento para mostrar que nos vamos amar para sempre? Bem, eu aqui há uns anos, ainda não era casado, acho que eu, estava sentado no sofá lá em casa com a minha mãe e estava a ver um programa daquela televisão, já não sei qual é que era, aqueles concursos, e o apresentador estava a apresentar o concorrente, não é? E a perguntar, como é que se chama? É casado? E o concorrente respondeu, não, vive junto. E eu ouvi aquilo e assim... Vivo junto? Sim, está bem. Eu também vivo junto com a minha mãe e com o meu pai, não é? Portanto, essa resposta que foi dada não tem absolutamente nada a ver com a pergunta que foi feita, não é? Portanto, viver junto, efetivamente, tem nada a ver com ser casado, não é? Nós vivemos juntos com várias pessoas por diferentes motivos, não é? Ou com os nossos pais quando crescemos, ou com colegas da universidade quando estamos a estudar, ou com amigos, por qualquer razão, não é? Vivemos juntos. E portanto isso não sei o que é que tem a ver com ser casado, não é? Enfim, é uma forma provocadora de dizer que de facto para nós não são coisas completamente diferentes, não é? Uma coisa é viver junto, ou seja, é aquilo que diz respeito à forma como ao sítio onde se vive, digamos assim. Outra coisa é casar, que é uma decisão que se toma em relação a uma relação, não é? A um projeto de vida, a uma coisa que é muito mais do que viver, não é? É uma partilha de vida, que é muito mais do que simplesmente viver. Portanto, claro que ainda vale a pena casar e não basta viver juntos, porque são duas coisas fundamentalmente diferentes, não é? Para além disso, casar é uma decisão, ou seja, é um passo que se dá em que se assume esse projeto de vida que eu estava a falar, né? Portanto, ou seja, podemos dizer que vivemos juntos, não somos casados, mas entre nós é como se fôssemos casados, porque temos essa decisão entre nós, mas o casamento é uma forma de assumir publicamente, socialmente, familiarmente, é uma forma de assumir a relação, não é? De dar nome àquela relação, não é? É por isso que serve o casamento, é para dizer esta relação que existe entre estas duas pessoas é
é isto e não é outra coisa qualquer, não é? Não é um namoro, porque toda a gente sabe o que é um namoro. Não é uma amizade, toda a gente sabe o que é uma amizade, não é? E, portanto, chamamos de casamento porque é uma definição específica, não é? Infelizmente, atualmente perdeu-se um bocadinho da especificidade desta definição, não é? Os conceitos têm este problema. Às vezes alargam-se e deixam de ser tão definidos, não é? Portanto, atualmente, casar legalmente já não significa uma coisa tão concreta como significava há uns anos atrás. Porque há uns anos atrás casar era assumir uma relação entre um homem e uma mulher, não é? Atualmente já perdemos um bocadinho dessa definição, mas casar ainda é assumir uma relação e um compromisso que existe, não é? Ou que assumimos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, quer dizer, casar é sim um distintivo, não é, da minha relação com outra pessoa, não é? E torna essa relação especial e diferente de todas as outras, maior do que todas as outras, maior do que a relação com o pai e com a mãe, maior do que a relação com o amigo, como o João dizia. E acho que é por isso que o casamento se quer tanto pô-lo de lado, não é? Porque as pessoas têm muito medo atualmente de assumir grandes compromissos, de dizerem, de quase serem acusados de serem, de se deixarem levar por ilusões, não é? De serem ingênuos, agora achar que o casamento é para sempre e que uma relação pode ser mesmo a sério, não é? É para sempre até acabar, não é? As pessoas preferem sempre jogar pelo seguro, não é? Portanto, por isso é que mais vale então não casar e é este o pensamento. Mas pronto, o casamento é sim um distintivo da relação com uma pessoa concreta, sem dúvida. Obrigada. Então, mas a alta taxa de divórcios que vemos hoje em dia não é um indicador de que o casamento já não se aplica à realidade atual? E, por outro lado, não podemos, ao viver juntos em vez de casar, estar a prevenir o drama do divórcio? Sim, eu acho que também podemos prevenir o drama, por exemplo, podemos prevenir o drama da sinistralidade rodoviária se não conduzirmos, não é? Por exemplo, acho que aí seria uma solução completamente eficaz, não é? Se nós não conduzirmos, não há sinistralidade rodoviária, certeza, não é? Ou outra opção, que era também podemos conduzir sempre sem carta, sem termos tirado a carta, porque assim nunca arriscamos de perder a carta porque cometemos uma infração grave que nos vai fazer perder os pontos na carta, não é? Portanto, podemos fazer isso, não é? Não, pronto, é um bocadinho de sarcasmo para dizer que não faz sentido estarmos a prevenir uma coisa evitando aquilo em que ela consiste, não é? Portanto, o divórcio não se pode prevenir não casando, não é? Pode-se prevenir mantendo os casamentos. Agora, não casando, não estamos a prevenir o divórcio, estamos é quase uma questão contraditória, evitar não é? o casamento. Viver juntos para prevenir o drama do divórcio significa o quê? Que é só questão de facilitar a separação, não é? As pessoas, como não são casadas, é mais fácil, cada um vai à sua vida, é esta a questão. Porque a questão é muito pertinente, porque muitas pessoas colocam esta questão, não é? Mas de facto é uma questão muito insólita, não é? Porque é um paralelismo com estes exemplos que o João estava a dar, não é? E eu não vejo, enfim, se a razão for só esta, não é? Facilitar a separação legal, não ter que ter esse trabalho e essa chatice, não é? As pessoas vivem juntas, no fim cada um vai à sua vida, mas houve separação na mesma, não é? A questão é só não haver o divórcio, então é porque também não houve compromisso, então o problema está na falta de compromisso, não é? Mas o problema emocional está lá na mesma, não é? As pessoas vão de passos infelizes em passos infelizes, não é? De separação em separação. Portanto, não é uma coisa ligeira, como se quer fazer parecer. Cada relação que começa tem uma história que termina, é um foco de sofrimento sempre, não é? Porque era uma coisa que era para resultar e não resultou, não é? Portanto, acho que viver juntos para prevenir o drama do divórcio
A não ser que haja uma magia qualquer no viver juntos sem casar, que então as pessoas nunca se vão separar jamais, e então aí, ok. Mas não sendo esse o caso, não é? Se for só para garantir uma separação mais facilitada, não é? As pessoas separam-se na mesma, não é? Hoje em dia até começamos a ver uma coisa engraçada que é fazer com que apresentar o divórcio já sem ser como um drama, não é? Sim. Agora até já se fazem festas de divórcio, não é? Pronto, também não sei qual é quem decide evitar o divórcio. Como fazer um divórcio feliz, já há assim uns títulos, parece que já não é um umas drama pseudopsicologias também a ensaiar por aí, não é? Divórcios felizes, com filhos incluídos e tudo, mas é sempre tudo muito feliz. Parece-me sempre que a vontade de não casar e a opção, dizendo assim, de viver junto, parece-me sempre que é uma opção de falta de confiança, uma opção de medo. As pessoas têm medo de assumir aquilo que estão a viver, não é? Ao fim e ao cabo as pessoas vivem casadas, mas parece que têm medo de assumir que o fazem, por qualquer razão, ou por medo do tal drama do divórcio, ou por medo simplesmente de se sentirem mais comprometidas por terem assumido a relação que têm, não é? Não sei qual é a razão, mas parece-me sempre que na base que há sempre algum medo e alguma falta de confiança. E normalmente quando nós tomamos decisões por medo, são decisões erradas, não é? Nenhuma decisão tomada por medo é uma boa decisão, não é? As boas decisões são tomadas por confiança, por acreditarmos naquilo que estamos a fazer, não é? E o medo é essencialmente depositar confiança noutra pessoa, demonstrar isso publicamente. Estou agora a dizer que confio nesta pessoa cegamente, e então cegamente nem pensar, usar este termo, não é? Confiar na outra pessoa cegamente, nem pensar. Depositar confiança no outro é considerado um ato de ingenuidade. E é um bocadinho por aí. Sim, porque esse é um dos grandes problemas do casamento, não é? Que o casamento é uma coisa que nós decidimos. Normalmente as decisões que nós tomamos na nossa vida dependem maioritariamente de nós, não é? E ficam maioritariamente na nossa mão. E o casamento é uma decisão que se toma, mas na qual nós somos vulneráveis a outra pessoa ou à partida só na decisão, não é? Portanto, e isso é assustador, não é? É pôr uma confiança na outra pessoa que mete medo, efetivamente, não haja dúvida. Mas pronto. Se calhar por isso é que é bonito e também é tão especial esta relação, não é? Não há mais nenhuma assim, não é? O casamento é a única relação desta ordem de compromisso entre duas pessoas, não é? Portanto, se calhar, claro, quanto maior é a confiança que é preciso, maior é o medo que dá a tomar a decisão. Penso que... Obrigada. Então, mas agora, assumindo que o casamento faz parte dos nossos planos enquanto casal, não será que viver juntos antes de dar esse passo não tem as suas vantagens no conhecimento do outro e na garantia de que vamos funcionar bem? Esta é uma pergunta muito engraçada. Eu acho que não existe, nós achamos que não existe, e todas as pessoas casadas acham, acho eu, que não existe nenhuma forma que garanta que duas pessoas funcionam bem. Não é? Funcionar bem não é assim um estado ou uma qualidade prévia, não é? Nenhum casal funciona bem à partida, não é? Ou seja, seria o quê? Uma espécie de test drive, não é? Em que as pessoas vão ali 2 dias, uma semana, 2 anos, uns meses, viver juntas para ver se funcionam bem. Que garantias é que isso lhes dá, não é? Porque a vida que se faz em 2 dias ou em 2 anos não é a mesma que se faz em 25 anos e em 50, não é? Há sempre uma evolução. E funcionar bem
o termo, não é? Que é de facto muito utilizado para as relações humanas, funcionar, funciona, não funciona, relações funcionais e disfuncionais, não é? Mas funcionar é uma característica mais para as coisas e para as máquinas, não é? As máquinas é que funcionam bem, funcionam mais ou menos porque têm ali uma falhazeca de vez em quando, ou então não funcionam, não é? Um homem e uma mulher numa relação amorosa têm é que amar-se bem, não é? Não funcionar bem, mas amar-se bem. Isto quer dizer o quê? Acolher-se mutuamente, suportar-se, não é? Dar suporte um ao outro, ser suporte um para o outro, e agradar-se depois vida fora com as surpresas boas que vão existir sempre e ajudar o outro a crescer e ultrapassar as surpresas más, não é? As coisas que vão acontecendo. Voltamos ao mesmo, não é? Ou há um compromisso, dedicação, ou então não há nada, não é? Ou então não há relação, não é? De outro modo a pessoa só nos interessa se nos for útil, não é? Se funciona, se for útil, não é? A coisa funciona ou não funciona. E enquanto funcionar bem está bem, não é? E quando não funcionar, não é? Porque a vida é cheia de desafios, não é? E assim é que ela é tão interessante, não é? A vida de familiar, concretamente, não é? Quando houver uma doença grave, uma dificuldade financeira, não é? O casal tem que amar-se bem, mesmo que alguma coisa esteja a funcionar mal, não é? Como disse. Então, se quisermos aplicar o funcionar bem a uma relação amorosa, então temos que lhe dar tempo, temos que lhe dar anos, desafios, sobressaltos, dificuldades, alegrias, e só uma vida inteira de experiências, 25, 50, não é? O tempo que as pessoas durarem, e até morrerem, e mais, não é? 50, 60 anos de casamento, como há, só uma vida inteira de experiência em conjunto é que pode dar no final alguma garantia de prevenção não é? E fazer aqui este paralelismo com as máquinas, não é? Com esta questão do funcionar bem, não é? Mas portanto, eu não sei, não é? Quando se coloca esta questão de vamos viver juntos para ver se funcionamos bem, que é para depois então darmos o passo do casamento, não é? Só que é sempre uma coisa temporal, não é? E em princípio será sempre menor do que a vida inteira, não é? Do que o tempo de casamento. Portanto, é sempre uma amostra muito insignificante em relação àquilo que vai ser a vida, não é? Não dá para prever tudo, não é preciso prever tudo, é preciso só aprender, não prever, aprender a amar, não é? Aprender a amar a outra pessoa e a fazer crescer a outra pessoa e mutuamente, não é? Portanto, essencialmente estar à espera que as coisas funcionem bem naturalmente eu acho que pode ser um grande engano, não é? Acho que qualquer pessoa sabe, não é? A relação constrói-se, não é? E só vivendo a relação é que se consegue aprofundar e aperfeiçoar a relação, não é? Portanto, eu acho que para esse efeito, viver juntos ou estar casados vale mesmo, não é? Não vale a pena esperar que o viver juntos vá trazer alguma garantia prévia, porque a construção que vai ser feita no casamento, sem necessidade do período de experiência, não é? E partir para o compromisso já à espera que funcione bem ou não, Ou não não, é? ou não, pois. Já pode ser um princípio perigoso, porque Sim. As pessoas já estão disponíveis para que não funcione e pronto, cada um vai. Pois já estão disponíveis para que, se não funcionar, então não vale a pena, não é? Sim, não vale a pena. É claro que há mínimos para isto tudo, não é? É por isso que as pessoas não namoram e não se casam no dia em que se cruzam pela primeira vez, não é? É claro que há mínimos para isto tudo, não é? Mas para esses mínimos não é preciso viver junto, não é? As pessoas para se conhecerem, para perceberem se têm
coisas em comum que lhes permitam construir e suportar no bom sentido, não é? De dar suporte a uma construção de uma relação conjugal, não precisam de viver juntos, não é? Isso basta de facto conversar, conhecerem-se nas suas características, nos seus interesses, não é? As coisas que se fazem no namoro habitualmente. Portanto, não é o viver juntos para mim que vai preciso. Depois, quando se começa a viver juntos, eu acho que os problemas existem sempre, não é? Porque o que é que faz a diferença de viver junto? É ter que usar o mesmo lavatório para lavar os dentes, não é? E depois aperta a pasta de dentes ao meio, outra aperta no fundo, não é? Vão viver juntos e de repente descobrem isto logo no primeiro dia, acabou-se, pronto. Então não dá, vamos lá cada um à sua vida. Porque não funcionamos, não é? Eu aperto a pasta assim, tu apertas assado, não dá, pronto, acabou. A parte de facto de viver juntos é uma parte mais funciona, mais prática, mais logística, que não terá que ser por aí que a relação vai ser duradoura ou não, não é? Até porque quando as pessoas estão dispostas a construir a relação, as coisas que se encontram que poderiam ser um problema para não viverem juntos, né? Para não conseguirem viver juntos, se há de facto a boa vontade de construir uma relação, porque já se tem antes o conhecimento que é com aquela pessoa que se quer fazer isso, as coisas que podiam ser um problema podem até ser engraçadas, né? Quer dizer, podem ser relativizadas, digamos assim, em função daquilo que se quer construir, não é? Portanto, não são os desencontros logísticos do viver juntos que vão assumir o papel decisivo na relação, mas o que tem que assumir o papel decisivo na relação é a vontade de querer construir a relação com aquela pessoa, não é? Portanto, haver nessa vontade, com aquilo que já se conheceu antes de decidir casar, haver essa vontade é suficiente para relativizar os pequenos ou grandes incómodos mais logísticos do viver juntos, não é? Quando penso nesta questão, realmente isto é uma falta de encanto e romantismo até, não é? Porque eu não sei o que é que... Quando imagino esta questão de um namorado dizer à namorada, ou o contrário, olha, vamos viver juntos para ver se funcionamos bem, para depois decidirmos se casamos ou não, eu imagino isto sempre, sei lá, uma cena do futuro, daqui a 3.000 anos, em que, não é, em que o mundo é completamente diferente, o ser humano já virou uma máquina completa, e em que naquela altura as pessoas só, não sei, aqueles filmes que nós vimos do futuro antigamente, não é? Em que não há qualquer afetividade, não há qualquer romantismo, as pessoas ou funcionam bem ou não funcionam bem, não é? Já não, não é? Quase uma maquinização do ser humano, não é? Nós andamos aqui a disfarçar isto de escolhas e direito a escolher e bom é ser feliz e estar sempre bem, não é? Mas isto é acima de tudo uma grande falta de afetividade, não é? E de sonho e de criar expectativas e sonhos em relação àquela relação, em relação àquela pessoa e dar-se ao luxo de se poder desiludir aqui e ali sem que isso ponha em causa a relação, não é? E porque ao contrário de uma máquina, não é? Uma máquina de café, não é? Uma máquina de café, quando tem 20 anos ou 30 anos, pronto, já não é uma máquina de café muito boa, se calhar, entretanto já houve máquinas melhores e esta já está quase a estragar-se, ou já está mesmo estragada, não é? Porque já é muito velha, já deu tudo o que tinha a dar. A relação humana é exatamente ao contrário, não é? Portanto, a relação humana é só quanto mais anos tiver, quanto mais velha for, quanto mais histórias tiver em conjunto, é que ela é uma boa relação, é que então já se fez aquele dito, o tal caminho que falávamos há um bocadinho, de construção de caminho para chegar ao melhor de nós, não é? Ao melhor da relação, ao melhor dos dois, não é? Neste caso o tempo é uma qualidade, é um benefício e não o contrário, não é? Portanto, é importante sonhar com o tempo de casados, não é? Pois,
essa forma de estar, de querer experimentar, não é? Essa que está implícito no viver juntos, é um bocadinho, faz-me lembrar um bocadinho aqui os nossos filhos quando são pequeninos, não é? Quando estão a brincar com brinquedos, o tempo, quanto mais pequenos eles são, menos tempo conseguem brincar com um brinquedo, não é? Portanto, é um bocadinho um sintoma de infantilidade, não é? Esta coisa de não conseguir estar muito tempo ali naquela relação, não é? Neste caso o casamento, não é? Como as crianças fazem com os brinquedos, não é? Aquilo aos 2 anos, 2 minutos a brincar com brinquedos já é muito, não é? E aos 5 já conseguem estar, se for preciso, meia hora, não é? E se passar 2 minutos ele já está a funcionar mal, pior um pouco, não é? O que é muito comum numa criança pequenina, quando há tal infantilidade. Este paralelismo é de facto interessante no que toca também à infantilidade com que efetivamente se vivem as relações, não é? Porque ao fim e ao cabo é isto, é uma questão também de alguma infantilidade emocional, não é? Alguma medo e reserva, por aí. Obrigada. Então, agora supondo que estamos numa fase madura do namoro e já percebemos que é com aquela pessoa que queremos casar, que sentido faz suportar os custos e as contrariedades de vivermos em casas separadas, se é só uma questão de tempo até ao dia do casamento? Ou seja, o que é que o dia tem de tão determinante? Bom, o dia do casamento quem o decide é o casal, não é? Portanto, podem escolher casar-se no dia em que acharem que estão prontos para viver juntos, não é? Não é preciso esperar por isso, não é? Casar é relativamente simples, é só ir ali à conservatória. Portanto, tem que esperar pelo menos um mês para ver se ninguém tem nada em contrário, não é? Acho que é assim. Mas de facto não é preciso esperar muito tempo, não sei qual é que é a dificuldade disso. Não sei, nós aqui em relação a essa questão, acho que em relação ao casamento, de facto, não há assim nada que o dia não tem nada de especial, para além daquilo que já dissemos, não é? Que é o assumir até socialmente e legalmente, não é? Assumir aquilo que se está a viver ou que se quer viver. De facto, o dia não tem nada de especial, portanto, tanto faz antes ou depois, viver juntos antes ou depois é igual, não é? Agora, se estivermos a falar do casamento pós-católicos, não é? Do matrimónio. Então aí já é outra história. Aí já é outra história, não é? Porque no dia. Bem diferente. No dia muda tudo, não é? Portanto, no dia do casamento há um sacramento que é recebido, não é? Portanto, isso pronto, muda tudo. Há um antes e o depois, não é? Porque isto é mesmo assim para Deus não há tempo, não é? Deus está acima do tempo, portanto, para Deus é igual o que aconteceu antes ou o que aconteceu depois, Deus está acima disso. Agora, nós somos humanos e, portanto, nós vivemos dentro do tempo, não é? Portanto, para nós existe um antes e um depois, não é? E, portanto, se no dia do casamento nós recebemos ali uma graça muito particular através do sacramento do matrimónio, então isto é uma questão de fé para nós, não é? Porque é um assunto de fé, mas é uma questão de fé para nós que é uma certeza de fé para nós, que é a partir daquele momento em que recebemos aquele sacramento, então a nossa relação é completamente diferente, porque não estamos, digamos assim, não estamos sozinhos nela, e isso muda tudo. Eu não sei, não trouxeste a mola da roupa, não? Não, mas foi assim buscar. Precisamos de uma mola da roupa aqui para este momento. Ok, tá bem. Que devíamos ter trazido, mas não trouxemos, pronto. Não sei se já alguma vez viram uma mola da roupa. Acabas de estender a roupa. Bom, é mais ou menos este objeto tecnológico. O casamento, pronto, ouvimos uma vez esta... Sim, não é?
não nossa original nosso, criatividade. mas não éramos capazes disso. Não. Mas ouvimos uma vez esta coisa, o casamento é semelhante a este objeto. Quantas partes é que tem este objeto aqui? Tens que abrir e fechar. Tem 3 partes. Portanto, tem uma parte de um lado, uma parte do outro, e depois ao meio tem uma mola, que nós chamamos de mola. Portanto, o matrimónio para nós assemelha-se a esta mola, não é? Tem o homem, tem a mulher, um de cada lado, e depois no meio tem uma peça, que é Deus, que tem aqui um papel fundamental no funcionamento deste objeto, não é? Ou, no caso, o casamento, no funcionamento desta relação, não é? Aquela peça que está no meio, que é Deus, é que faz aqui a funcionalidade completa disto, do casamento, neste caso, como acontece com a mola. Portanto, estamos a perguntar se antes ou depois do casamento isto é igual, antes ou depois do dia é igual, é como estar a perguntar se esta mola é igual antes ou depois de pôr cá esta peça do meio, não é? Não é igual. Para nós, no nosso entendimento, não é igual, não é? É completamente diferente. Portanto, muda tudo. Muda tudo. São 2 peças separadas. A partir do momento em que tem a mola, a uni-las, não é? Que é Deus, e que exerce esta tensão, não é? Certa, passam a ser um só, não é? Que esta é que é a grande questão, não é? Porque abordámos as outras questões todas quase como que religião à parte, não é? Serve para qualquer pessoa à face da Terra, não é? Mas a partir do momento em que falamos de matrimónio e falamos do que é que acontece naquele dia, então a conversa é toda outra, não é? E o que acontece é isto, e portanto isto depois é que vai dar suporte a tudo o resto, não é? A todas as dificuldades que se vão viver juntos e a todas as coisas que para uma pessoa qualquer, que não católica, qualquer situação que pode dar em divórcio, para um católico não dá em divórcio, não é? Ou é essa a convicção, não é? Não está previsto que isso aconteça, não é? Porquê? Porque a peça está sempre unida, não é? E isto é uma questão de fé, não é? Portanto, é uma coisa que não se consegue provar cientificamente, não é? É uma coisa que tem que se acreditar nela para se viver, não é? Ou seja, eu e a Sónia, quando discutimos, não é? Porque temos que... acontece, naturalmente, pronto, acontece. Não somos imunes a essa doença do desacordo e do desentendimento. Não tomámos nenhuma vacina, acho que ainda não inventaram. Portanto, nós quando somos um bocadinho banais, na verdade, não é? Porque quando discutimos, acontece um bocadinho com toda a gente. Quando discutimos, nós acreditamos fielmente que acima, mais forte que a nossa discussão é aquilo que suporta a nossa relação, que é o sacramento do matrimónio, não é? Portanto, nós de facto nunca acreditamos que por causa de uma discussão ou por causa de um desentendimento que possamos pôr em causa a nossa relação, porque a nossa relação acreditamos fortemente que ela está assegurada por este sacramento, por este sinal efetivo da graça de Deus que nos permite estar unidos, não é? E portanto para nós o dia do casamento, o que mudou no dia do casamento foi isso, não é? Antes tudo era possível, a partir do momento em que estamos unidos por Deus, já não é tudo possível, há coisas que não são possíveis e o divórcio é uma delas. Portanto, haja o que houver, a convicção é sempre esta. A questão da função, não é? Falávamos há bocadinho que, do ser funcional ou não ser funcional, é uma coisa um bocadinho individualista, não é? Nós, quando estamos a pensar no se funcionamos bem, é mais se funciona bem para mim, não é? E a relação de 2 católicos
é completamente diferente, não é? Portanto, o meu objetivo não é se o João funciona bem para mim, também não é se eu funciono bem para o João, não tem nada a ver com isto, não é? Tem a ver com o objetivo último, que é chegarmos ambos ao céu, não é? E é eu contribuir para que isso aconteça com o João em primeiro lugar, porque do outro lado há a preocupação ao contrário, portanto não sou tanto eu que me tenho de preocupar com isso, mas é esta a vocação do matrimónio, não é? Portanto, tudo o resto não cabe aqui, não é? Tudo o que se disse para trás não faz muito sentido quando o objetivo é uma relação católica e tem como objetivo o matrimónio e não o casamento civil. Obrigada. E, portanto, aqui podemos também responder um bocado ao que perguntaram na primeira pergunta, não é? Sim, que não. Se vale a pena a festa, não é? Se a festa muda alguma coisa. Se a prof ficou para responder. Claro que a festa não muda nada, não é? A festa é uma exteriorização daquilo que significa para nós este passo, este momento, este dia em que decidimos assumir este compromisso, não é? Portanto, a festa é exteriorizar isso, não é? Nós somos animais sociais, não é? Vivemos com outras pessoas, temos amigos, temos família, não é? Portanto, um casamento, embora tenha muitas coisas que são do foro íntimo, não é? E que não saem de dentro do casal, infelizmente às vezes algumas coisas saem. Com grande pena nós sabemos isso muitas vezes nos colegas de trabalho, a partilharem coisas com colegas de trabalho que a verdadeira falta de fidelidade. Que não deviam sair do foro da intimidade do casal. Claro que o casamento tem muito do foro íntimo e muito que não é para sair para fora, mas não é só isso, não é? O casamento também é uma relação para fora, não é? Antes de mais com os filhos, mas não só, a nível social, o casamento é uma relação que também existe virada para fora, não é? Portanto, não fazia sentido para nós que essa relação não fosse partilhada, digamos assim, e tendo a importância que tem, porque, como dissemos há bocado, é de facto uma relação diferente de todas as outras, não é? Que colocamos muita esperança nela, por isso é que pode haver o medo de a assumir. Não faria sentido não manifestar com uma festa grande essa relação, não é? Fazemos grandes festas de aniversário, se for preciso, não é? Que é uma coisa que acontece todos os anos. E a festa do casamento, que acontece muito raramente, ou acontece uma vez na vida. E que é um marco, não é? Que é um acontecimento único na nossa vida e que é o primeiro passo da vocação que escolhemos, não é? Portanto, as pessoas que estudam, acabam um curso, e no meio estudantil há toda uma grande festa e algazarra, não é? Porque a pessoa terminou o curso e agora vai então cumprir a sua vocação àquela profissão, não é? Portanto, também não ter medo de fazer uma grande festa, não é? Porque às tantas cria-se aqui quase que uma contracorrente da festa do casamento, porque agora de repente as festas de casamento passaram a ser uma coisa má. Não são uma coisa má, são uma coisa boa, são um passo muitíssimo importante que a pessoa está a dar. Faça-se uma grande festa com muita gente. Agora, isso não quer dizer que nos rendamos a todo o marketing e toda aquela onda mercantil à volta dos casamentos, com todas aquelas, todo aquele teatro quase hollywoodesco, não é? À volta do dia, nada disso, não é? Não tem que ser, mas faça-se uma grande festa, sim, e isso implica uma despesa monetária, sim, claro que sim, mas faça-se, não é? Faça-se porque tudo inclui despesas. Às tantas as pessoas, quase que por influência, não é? Olham para uma festa de casamento em que se gastou muito dinheiro como se fosse um pecado muito grande. Não? Olha que tão católicos e foram gastar tanto dinheiro numa festa de casamento. Pronto, mas depois se calhar gastam tanto ou mais em férias aqui ou ali, que
não é? Ou num carro, ou XPTO, ou nas compras mais cotidianas do dia a dia, não é? É-se menos recatado e menos contido nas despesas, e depois quer-se ser muito recatado e contido naquilo que é, ao fim e ao cabo, o passo de gigante da nossa vida, não é? Portanto, há que celebrar, sim, há que juntar a família, os amigos, a comunidade que nos acompanha, e se for preciso fazer festas separadas para não... mas faça-se a festa, claro que sim. Os judeus faziam festas de 3 dias, não era? Uma semana, portanto, no princípio dos tempos. E porquê? Porque era um momento de enorme alegria, que toda a comunidade participava, não é? Sim, claro, é uma tradição e é uma tradição que faz muito sentido. Obrigada. Se calhar agora íamos passar às perguntas. Só acrescentar uma coisa em relação a isto, está relacionado com aquilo que estávamos a fazer. Eu comecei por dizer há bocado, que é, para fazer uma grande festa e para nos casarmos não precisamos de começar a prepará-la com 2 anos de antecedência, sim, não é? Por favor. Portanto, pronto, também não é preciso casarmos no dia em que decidimos fazê-lo, não é? Mas se casarmos dali a 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é assustador, não custa, não é? Não estamos a adiar nada, não é um grande atraso na relação se não vivermos juntos antes do casamento. Agora é claro, se as pessoas precisam de ter uma festa complicadíssima que demora 2 anos a preparar, e porque querem ir casar àquela igreja específica, àquela quinta específica, e porque querem aquele grupo específico para ir animar a festa, e portanto no fim das contas, e depois têm que fazer mil coisinhas para oferecer. Já viveram juntos para ver se funcionavam, depois a seguir passam 2 anos a preparar o casamento, porque demora imenso tempo, e depois não sei, quando chega a hora já não se sabem muito bem provavelmente em que ponto é que estão. Portanto, não, definitivamente há bocado quando falávamos do contrariar a tendência mercantil associada às festas de casamento, é aqui, é ter a coragem de dizer, não, eu vou preparar o meu casamento em 2 ou 3 meses, ou num tempo mínimo. Quando ouço pessoas a dizer que ainda nem sabem bem qual é a data, mas já andam a pensar, porque tem que ser com muito tempo de antecedência, porque tem que ser. E tem de facto, porque depois as pessoas vão tentar e de facto dizem que tem que ser assim, mas contraria-se, tem que se fazer muito contracorrente. O cristão é para isso que está preparado. Ou tem que estar preparado. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Portanto, está mais esclarecido que viver juntos ou viver casados é uma coisa completamente diferente. Há imensas diferenças. E o que eu queria saber era que diferenças, que efeitos é que essas diferenças podem ter no que toca a educar os filhos. Ou seja, um casal que apenas vive junto, não é casado e tem filhos para criar. Portanto, constituir uma família sem essa pedra fundamental do casamento. Pronto. Eu não sei como é que é. Eu não sei como é que as pessoas que só vivem juntas, que não têm sequer um compromisso legal, não é? Como é que partem para este passo de ter um filho, que é uma coisa para a vida inteira, não é? E como é que o vivem? Vivem, não é? Vivem, se calhar, da mesma forma que vivem as pessoas divorciadas. Se calhar, olha, é isto, não é? As pessoas já vivem como se a qualquer momento se pudessem divorciar, portanto, é a banalização do normal, não é? Quer dizer, as pessoas metendo na cabeça que uma coisa é normal, então arranjam estratégias para tudo o que aconteça de meio esquisito à volta, encara-se como normal, pronto. Portanto, eu não sei, assim, eu sei como é que nós fazemos, que sentido é que faz para nós um filho que é o fruto do amor que nos une e é um desafio tão grande a educação de um filho, nos vários aspectos, que já é tão desafiante, havendo uma unidade que se quer que seja grande e profunda, não havendo um certo descarte em relação a outra pessoa, pois vemos aquilo que são
as coisas normais, não é? E isso é que são os grandes dramas, não é? E o João há bocadinho falava disso, e isso é de facto uma ferida muito grande que anda por aí no ser humano, não é? Que é, as pessoas estão numa relação, estão num casamento, viver juntos ou o que seja, e são infiéis a toda a hora. Infiel não é estar com outra pessoa, é estar com os amigos no trabalho a dizer mal da pessoa com que se é casado ou com que se vive junto, não é? Ou como marido, ou como companheiro, ou como pai, ou como... e está-se ali a falar mal da outra pessoa, e portanto eu acho que alguma coisa é a causa disto, não é? E é a causa disto que as pessoas de facto não terem em si uma unidade, não terem uma fidelidade uma à outra, acima de tudo e acima de todos, não é? É quase que mais aceitável dizer mal do que dizer bem, e eu sinto isso na pele. Eu se me ponho com conversas de dizer muito bem do meu marido, ou disto ou daquilo, ou da nossa vida, ou manifestar-me agradado e feliz com a minha vida, isto é quase tido como uma afronta, como olha, esta tem a mania, depois quando chegar lá vai ser tão infeliz como as outras, ou não sei, muitas vezes é o que eu sinto, sinto muitas vezes retraída a falar da alegria do casamento e de ter filhos, e ter vários filhos como nós temos, porque sinto claramente que as pessoas se sentem mais confortáveis numa relação que não funciona bem, ele isto, ele aquilo, ai tenho que o aturar, ai não sei o quê. Eu acho isto um horror, como é que se pode ser tão infiel publicamente e ao mesmo tempo não ficar constrangido, não ter vergonha eu ao fim e ao cabo estou a dizer mal de mim mesma, não é? Quer dizer, eu estou a dizer mal da minha escolha, então se é assim tão mal, porquê, não é? E portanto eu acho que essa falta de unidade, e ainda a questão, é que leva a tudo isto, não é? Todas estas coisas que depois acontecem e bom resultado em filhos não podem ter, não é? Em relação a educar filhos, eu acho que há vários problemas, não é? O primeiro problema, um deles, é como é que se educam filhos, não é? Que vão crescer para ser adultos e que têm que fazer coisas próprias de adultos, que é assumir coisas, que é responsabilizar-se, não é? Que exemplo é que se dá a um filho quando não se assumiu um compromisso que se vive, não é? Porque dois pais que não são casados, mas têm um filho, de alguma forma vivem uma vida comprometida, não é? E felizmente muitas das pessoas que não são, muitas ou algumas pelo menos que eu conheço que não são casadas, ao fim e ao cabo têm um compromisso, não é? E vivem esse compromisso entre elas, mas não o assumiram, não é? E portanto isso, quando se está a educar filhos, eles nunca o vão dizer, provavelmente nunca o vão manifestar, ou se calhar não terão consciência disso, não é? Mas, quando olharem para a relação dos pais no seu crescimento, e souberem que eles não se questionarem sobre estas questões, não é? Vão pensar, o meu pai ou a minha mãe não foram capazes de assumir, não é? O compromisso de se confiar no limite, não é? Como dizíamos há bocado, é um problema de confiança. Não foram capazes de confiar nesta opção que fizeram, não é? Tiveram medo, não é? E isto, a educação das crianças, dos filhos... Isto é um sinal para a criança errada? Por muito que nós falemos, o que os educa é o nosso exemplo, não é? É aquilo que nós fazemos, não é? Sabemos bem disso. E, portanto, aquilo que eu faço com a minha relação vai passar para os meus filhos seguramente, não é? Portanto, isto é um dos problemas. O outro problema é se de facto eu não assumir esta relação porque olho para ela de uma forma descartável, não é? De uma forma
temporária, uma forma que pode, a qualquer momento esta relação pode deixar de existir, não é? Depois cria-se aqui uma situação que eu acho que para as crianças que é muito complicada, não é? Que é, eu quando tenho uma relação com a mãe dos meus filhos, se eu deixar de ter esta relação, ela não deixa de ser mãe dos meus filhos, não é? E portanto, se eu corto esta relação, não é? Conjugal, eu estou, de certa forma, a cortar também a relação maternal, não é? Porque eu estou a dizer aos meus filhos que a mãe deles já não serve, não é? Já não me interessa, já não posso, aquilo que estávamos a dizer ao início, não é? Que a relação é uma construção, estou a dizer que já não posso construir, ouvimos isto atualmente muitas vezes, não é? Nesses divórcios bonitos que agora se vêem, nós já não chegamos à conclusão que já não temos nada a crescer juntos, não é? Como se fosse uma decisão ponderada e uma decisão muito racional, não é? Portanto, eu estou a dizer aos meus filhos, olha, tua mãe já não dá, que já não passa dali, não é? Ou ela está a dizer, olha, o teu pai é que já não acabou, já não passa daquele ponto, está esgotado, a capacidade dele crescer, não é? Portanto, de certa forma, estou a ser também infiel aos meus filhos quando lhes estou a dizer isto, não é? Estou a dizer, a tua mãe ou o teu pai já não prestam, ou mesmo que prestem, mas já não servem para mim, porque já não podemos crescer, não é? Esta coisa, nossa relação já não pode crescer, não é? Pronto, isto quando... É claro que as crianças, especialmente se forem pequenas, não entendem isto, não percebem isto desta forma, mas sentem isto na mesma, não é? Sentem na mesma que a minha mãe ou o meu pai têm um problema qualquer porque o outro já não o quer, não é? Portanto, isto na educação dos filhos, se vivemos portanto, mesmo que não exista separação, mas se vivemos nesta lógica do descarte, do eu não vou comprometer-me, eles sentem isto e vivem isto em casa, não é? Que é uma grande chatice, viver em casa esta sensação do descarte de uma relação que devia ser sólida, não é? Obrigada. Temos aqui mais algumas perguntas no formulário. Vou fazer mais uma que é opiniões diferentes num casal em relação ao casamento podem comprometer a relação ou é possível viver assim? Como fariam se isso acontecesse com vocês? Podem e devem. Visões diferentes em relação ao casamento podem e devem ser o fim do namoro, não é? Se uma pessoa quer, e normalmente são, às vezes duram tempo demais, infelizmente, digo eu. Mas eu, enfim, conheço vários casos de pessoas que têm namoros eternos à espera que o outro se decida a casar e o outro nunca vai decidir-se a casar. E portanto já tive casos de pessoas muito próximas, amigos, dizer, porquê? Quer dizer, têm claramente objetivos de vida diferentes, o que vocês têm é um namoro, não é nada, não é? Portanto, o namoro é uma escolha, não é? Nós, a partir do momento em que celebramos matrimónio, tudo o que houver diferente entre nós está suportado, não é? Por um elo, já falámos, absoluto, profundo e que há de fazer-nos sempre levar a coisa a bom porto. Mas no namoro nada tem que ser, as pessoas não estão comprometidas uma com a outra eternamente, não é? Não têm compromisso nenhum, na verdade, não é? Tem o compromisso da relação, mas não tem nada que lhes diga, quer dizer, se elas têm uma visão diferente em relação ao namoro, então acaba o casamento, então acaba o namoro porque têm objetivos de vida diferentes. E estas questões têm que se ver, ou deviam ver-se de forma muito mais fria do que romântica. Há quase uma espécie de contrariedade nestas questões todas, não é? Porque as pessoas são capazes de viver
10 anos de namoro à espera que o outro se decida a casar e ao mesmo tempo são capazes de ter um casamento que dura apenas um ano por um conjunto de contrariedades banais, não é? E voltamos ao mesmo, as pessoas preferem estar mal acompanhadas do que sós. Isto é uma coisa curiosa, não é? Que nós muitas vezes vive-se esta esquizofrenia entre, por um lado, não se quer assumir um compromisso do casamento, mas por outro lado tem-se muito medo de ficar sozinho, não é? Estar sozinho, sim. Então, não é socialmente as pessoas- aceito, as pessoas têm que ter uma relação. Mantêm-se nas relações porque têm medo de ficar sozinhas, não é? Ou de não encontrar a pessoa certa, só se acham que isso existe, não é? E eu acho que isto tanto mais é uma questão de confiança, não é? Eu conheço uma pessoa que até me atrai por qualquer razão e vou conhecê-la melhor, eventualmente, para ponderar a hipótese de ter uma relação com ela. Mas, de facto, não me interessa, não tenho que ter medo nenhum de não dar continuidade a essa relação, não é? Portanto, é uma questão de confiança, eu confiar que se eu quero, e se entendo que é o projeto para a minha vida casar-me, é uma questão de confiança, acreditar que a pessoa com a qual esse projeto que eu quero fazer pode ter futuro, então eu vou encontrá-la, se não for esta, é outra que eu vou encontrar a seguir, não é? Mas quer dizer, não ter o medo de largar uma relação que já se vê, não é? E as pessoas, isto é quase ridículo, muitas vezes estamos a ver que dois namorados estão a ver perfeitamente que aquilo não tem nada a ver um com o outro, não é? Quer dizer, não querem construir uma relação em conjunto, nem um nem outro, ou pelo menos um não quer, mas ao mesmo tempo continuam a acreditar não sei o quê, portanto põe a confiança no sítio errado, não é? Em vez de acreditarem que podem encontrar uma pessoa que realmente seja capaz de ter uma relação como desejam, acreditam que a pessoa com quem estão que vai mudar ou vai deixar de ser o que é, não é? E as pessoas não deixam de ser o que são, não é? As pessoas podem transformar-se, mas não deixam de ser o que são. Obrigada. Agora mais uma pergunta, diz assim, disseram que o casamento torna a relação do casal a três, mas o namoro não é também já um espaço onde se cresce com Deus e onde também é Ele que caminha connosco? Claro que sim, claro que sim. E é bom que assim seja. Aliás, esta pode ser uma continuação da pergunta anterior, não é? Se duas pessoas namoram, uma quer casar e a outra não quer, se calhar uma é católica e a outra não é, então uma razão a mais para o fim do namoro, não é? Tudo pode ser possível, mas eu diria que para um católico casar com outra pessoa católica é assim mais ou menos fundamental. E é mesmo fundamental, e por essa razão, por esta pergunta que vem agora, não é? Claro que sim, claro que o namoro é já um caminho que se faz em conjunto com Deus, não é? E que a partir, e concretamente em quê? Nos sonhos que se tem, na forma como se vai idealizando a relação, mas apesar dela ser uma relação guiada por Deus, não quer dizer à partida que ela tem a obrigação ou tem mais, ou melhor, que não possa terminar, não é? Ela ser guiada por Deus muitas vezes pode ser a razão que leva aquela relação a terminar, por exemplo. Portanto, o que eu quero dizer não é por ela ser guiada por Deus, que então dá de certeza em casamento, não. Ok, o namoro é sempre diferente do casamento, mesmo sendo guiado por Deus. Não é? E pode sempre terminar, apesar de o casal procurar a união com Deus e que o seu namoro seja guiado por Deus. E volto a repetir, o fim do namoro pode precisamente ser uma decisão que se tomou em oração conjunta, por razões infindas, não é? Que podem ser variadas. Claro que Deus tem que estar já no namoro, não é? E no namoro já tem que ser
se quisermos dizer, uma relação a três, É não é? três. Uhum. O que marca a diferença no dia do casamento é que, bom, podíamos dizer que deixa de ser uma relação a três e volta a ser uma relação a dois, porque Uhum. aqueles que eram dois passam a ser um só e, portanto, só ficam um e Deus. Não é? Portanto, é essa a diferença do casamento, não é? Que os dois passaram a ser só um, Uhum. uniram-se. Já cedemos um bocadinho o tempo, mas eu queria fazer só mais uma, que nós temos aqui Por várias. nós estão à vontade. Ok. Pronto, então diz assim: para vocês, uma infidelidade como o adultério pode ser um motivo para separação ou é possível uma reconciliação? Dentro de um casamento católico, pode dizer-se, assim como regra, que não há nada que possa pôr fim ao casamento, não é? Isso levava à questão do casamento ter sido ou não ter sido nulo na sua origem, não é? Uma coisa é isto, outra coisa é a separação, como enfim, é a palavra utilizada na pergunta, embora não sei se tenha sido propositada a esse nível, pronto. Ou seja, há situações em que a separação entre um casal católico pode e até deve acontecer, né? Situações de violência e por aí fora, e que são também uma forma de infidelidade, e por isso estou a falar nela. Porque às tantas vemos só na infidelidade a questão da pessoa ter uma relação sexual com outra, não é? Com outra pessoa fora do casamento. E a infidelidade está longe de ser só isso. É também isso, claro que sim, mas não é só isso. E, portanto, o que é que significa, e se a questão era relativamente à relação sexual com outra pessoa fora do casamento, se essa era a questão mais concreta, não. Dentro de um casamento católico, o que é que acontece? Qual é que é a visão e a leitura? A outra pessoa na qual nós estamos empenhadas, em relação à qual nós temos um papel e estamos empenhadas na sua santificação, cometeu um grande pecado, não é? E cometeu um grande pecado acima de tudo contra Deus, não tanto contra si, contra a esposa, imaginando que é o marido, mas contra Deus, não é? E portanto, qual é que é o papel da esposa, ou o contrário? Continuar a fazer para que a outra pessoa reconheça, tome consciência do grande pecado que cometeu. Isto pode ser, às vezes às vezes a outra pessoa já cometeu o adultério e já saiu de casa também, e já ela própria promoveu a separação, não é? Portanto, isto depois levanta outras questões de as pessoas separadas por esta razão, voltar ou não voltar a ter outra relação, não voltar e porquê, não é? Porque a outra pessoa cometeu o grande pecado e a leitura é esta. Portanto, o meu papel continua a ser o de levar aquela pessoa para o céu, não é? O meu casamento não foi nulo, não é? Portanto, eu continuo casada com aquela pessoa, o matrimónio continua a existir. Portanto, a minha vocação continua a existir, que é levar aquela pessoa para o céu. E se eu não puder fazer mais nada, então a oração às vezes é a única coisa que a outra pessoa pode fazer. É claro que isto é um gesto de uma liberdade gigante, não é? Não é assim blá blá blá, não é? Quer dizer, não é porque a outra pessoa sente-se claro afetada, sente-se claro traída, sente-se claro rejeitada, sente um conjunto de coisas enormes, não é? Ofendido. Isto pode não ser assim uma eloquência imediata ao momento do adultério, da traição, não é? Mas passada a erupção vulcânica, não é? Quer dizer, o que depois tem que prevalecer é isto. E tanto mais se tenha consciência disto à partida, se pensa em todas estas possibilidades antes, para haver uma espécie de preparação, ok, o que é que eu vou fazer se isto me acontecer? O que é que... já ter isso pensado à partida, não é? Já ter isso... porque o sucesso do matrimónio não será tanto que o casal, esses casos acontecem, graças a Deus serão a maioria, e ainda bem que acontecem,
mas pode haver, sendo o fim último do matrimónio, o alcance do céu, não é? E se este for o foco, tudo o resto perde um bocadinho de relevância, não é? Os afetos, a forma como nos deixamos afetar pelos afetos, não é? Se o nosso foco estiver mais em Deus e na eternidade do que na Terra e nos problemas da Terra, não é? Digamos assim. Mas pronto, é como digo, isto é para um ponto, para um ponto de espiritualidade que exige, enfim, já num ponto muito elevado, e que todos temos que caminhar para lá para conseguirmos, se nos depararmos com este tipo de problemas, sermos capazes de ser fiéis ao compromisso que assumimos, não é? A outra pessoa foi infiel, eu não tenho por que ser infiel ao compromisso que assumi, não é? É um bocadinho por aqui. Isto é uma questão muito difícil, não é trivial, não é fácil de todo, mas a proposta é esta, não é? O que a Igreja propõe, o que a visão, o olhar para a situação é este. Ok. Pronto, acho que podemos terminar. Queria agradecer a presença de todos. Espero que tenham gostado. Agradecer-vos a vocês por terem aceito o convite e por terem estado connosco hoje. Pronto, Obrigado nós também pelo convite. Sim. Nada. E pronto, dizer para continuarem atentos às nossas páginas, Facebook, Instagram, para mais novidades. Houve aqui algumas questões que não foram respondidas, mas se calhar depois podemos responder nas nossas páginas. Depois mando para vocês, se calhar. Uhum. E depois partilhamos as respostas. E pronto, e se quiserem algum áudio desta sessão para vocês ou para mandarem a algum amigo, mandem-nos mensagem que nós mandamos. E pronto, recordar que a próxima conferência é daqui a 15 dias, dia 29 de novembro, às 9h30. Pronto. Obrigada. Ok, obrigada. Adeus. Obrigada.